Pomba 7 atitudes de Ester que salvou um povo inteiro. Prólogo: o destino de um povo em risco. No vasto Império Persa, sob o reinado do poderoso rei Assuero, um decreto silencioso e mortal estava prestes a ser assinado. Amã, o ambicioso primeiro-ministro, havia convencido o rei a ordenar o extermínio de todos os judeus espalhados pelas 127 províncias do império. A data havia sido sorteada, o 13º dia do mês de Adar. Ninguém, exceto alguns poucos na corte, sabia que a jovem rainha Ester, escolhida por sua beleza entre todas as virgens do reino, era judia. Seu primo Mordecai, que a havia criado como filha, suplicava-lhe que intercedesse pelo seu povo. Mas aproximar-se do rei sem ser chamada era risco de morte. Ester, porém, não era uma mulher comum. Em meio ao medo e à incerteza, ela tomou 7 atitudes que mudariam o curso da história. 1. A coragem de ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio. A notícia do decreto chegou a Ester por meio de Mordecai, que, vestido de pano de saco e cinzas, chorava às portas do palácio. Ele enviou uma mensagem urgente. Não penses que, por estares no palácio, escaparás mais do que qualquer outro judeu. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste à realeza? Ester poderia ter ignorado. Afinal, ela era rainha, protegida pelos muros do palácio. Mas algo em seu coração a fez parar e refletir. Ela não buscou conselhos humanos primeiro, mas silenciou sua alma para ouvir a voz de Deus. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre Suzã, Ester orou em segredo, pedindo sabedoria. Ela entendia que sua posição não era por acaso. Deus a havia colocado ali por um propósito. Lição: antes de agir, Ester buscou a direção divina. A verdadeira coragem começa quando paramos para ouvir a Deus em meio ao caos. 2. A humildade de reconhecer sua dependência. Ester não era uma guerreira. Não tinha exército, nem influência política além de seu título. Mas ela sabia de uma coisa: sozinha, não poderia salvar seu povo. Ela enviou uma resposta a Mordecai. Vai, reúne todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Ela não confiou em sua própria beleza ou inteligência. Reconheceu que precisava da intervenção divina e do apoio do seu povo. Por 3 dias, judeus em toda Suzã jejuaram e clamaram a Deus. Ester, mesmo sendo rainha, se colocou na mesma posição de dependência que os mais humildes. Lição: a humildade nos faz entender que, por mais altos que estejamos, ainda precisamos de Deus e uns dos outros. 3. A ousadia de arriscar a vida pelo próximo. O 3º dia chegou. Ester vestiu suas melhores roupas reais, mas seu coração batia acelerado. A lei era clara: quem se aproximasse do rei sem ser chamado seria morto, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Ela caminhou pelos corredores do palácio, cada passo ecoando como um tambor de guerra. Os guardas a observavam. Quando chegou ao trono, o rei levantou os olhos. Um silêncio mortal tomou conta do salão. Por um momento eterno, Assuero não moveu um músculo. Então, lentamente, estendeu o cetro. Ester respirou fundo. Ela havia arriscado tudo. Que desejas, rainha Ester? Até a metade do meu reino te darei. Lição: às vezes, salvar vidas exige que coloquemos a nossa em risco. A fé verdadeira não é passiva, ela age, mesmo quando o medo grita para recuar. 4. A sabedoria de agir com estratégia e não por impulso. Ester poderia ter gritado ali mesmo: ó rei, somos condenados à morte. Amã é um traidor. Mas ela sabia que palavras apressadas poderiam custar vidas. Em vez disso, ela convidou o rei e Amã para um banquete. Venham hoje, ó rei, e tu também, Amã, a um banquete que preparei. Amã, inchado de orgulho, não suspeitou de nada. O rei, lisonjeado, aceitou. No banquete, Ester ainda não revelou seu pedido. Em vez disso, convidou-os para um segundo banquete no dia seguinte. Enquanto isso, Deus trabalhava nos bastidores. Naquela mesma noite, o rei, incapaz de dormir, pediu que lessem as crônicas do reino.
Foi então que descobriu que Mordecai havia salvado sua vida anos antes, denunciando uma conspiração, mas nunca fora recompensado. Lição: Deus honra aqueles que agem com prudência. Às vezes, a vitória vem não pela força, mas pela sabedoria de esperar o momento certo. 5. A paciência de esperar o tempo de Deus. No segundo banquete, o rei repetiu: Qual é o teu pedido, rainha Esther? Será atendido. Desta vez, Esther não hesitou. Com voz firme, mas cheia de emoção, ela disse: Se encontrei graça aos teus olhos, ó rei, e se ao rei parece bem, peço que me seja concedida a minha vida e a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. O rei, furioso, perguntou: Quem ousou fazer tal coisa? Esther apontou para Amã. O adversário e inimigo é este malvado Amã. Amã, aterrorizado, jogou-se aos pés da rainha suplicando por misericórdia. Mas era tarde. O rei, enojado, ordenou que o enforcassem na mesma forca que Amã havia preparado para Mordecai. Lição: Deus age no tempo certo. Esther não forçou a situação, ela esperou até que todas as peças estivessem no lugar. 6. A justiça de não se vingar, mas buscar a restauração. Com Amã morto, Esther poderia ter parado. Afinal, o maior inimigo dos judeus estava eliminado. Mas ela sabia que o decreto de extermínio ainda estava em vigor. Ela aproximou-se novamente do rei, chorando aos seus pés, suplicando que revogasse a ordem. O rei, porém, explicou que uma lei persas não podia ser revogada. Mas ele deu a Esther e Mordecai permissão para emitir um novo decreto: os judeus poderiam se defender. Mordecai, agora promovido a primeiro-ministro, enviou mensageiros a todas as províncias, autorizando os judeus a se armarem e resistirem a qualquer ataque. No dia marcado, em vez de um massacre, os judeus triunfaram sobre seus inimigos. Mas Esther não permitiu que houvesse vingança desnecessária. Ela garantiu que apenas aqueles que os atacassem fossem punidos. Lição: a verdadeira justiça não é vingança, mas restauração. Esther buscou proteger, não destruir. 7. A gratidão que transforma a vitória em legado. Após a vitória, Esther e Mordecai estabeleceram um festival de Purim, uma celebração anual para lembrar como Deus havia livrado os judeus da destruição. Esther não esqueceu de onde viera. Mesmo como rainha, ela manteve sua identidade e sua fé. Ela não se deixou corromper pelo poder, mas usou sua posição para honrar a Deus e servir ao seu povo. Anos depois, quando Esther e Assuero já não estavam mais no trono, a história de sua coragem ainda era contada. Uma mulher que poderia ter ficado em silêncio escolheu agir. Uma rainha que poderia ter se escondido escolheu se levantar. E por causa disso, um povo inteiro foi salvo. Lição: a gratidão transforma vitórias passageiras em legados eternos. Esther não guardou sua história para si, ela a tornou um testemunho de fé para todas as gerações. Epílogo: o poder de uma vida entregue. Hoje, milênios depois, o livro de Esther ainda é lido nas sinagogas durante o Purim. Crianças se fantasiam de rainha Esther, lembrando que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Esther não tinha superpoderes. Não era uma guerreira, nem uma profetisa. Era uma órfã que se tornou rainha, uma mulher que escolheu obedecer quando tudo parecia perdido. Suas 7 atitudes: ouvir a Deus, humildade, ousadia, sabedoria, paciência, justiça e gratidão não foram gestos grandiosos, mas escolhas diárias de fé. E foi assim que uma mulher salvou um povo inteiro. Pomba, porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para uma hora como esta chegaste a este reino? Esther 4:14. Fim. Gostaria de alguma adaptação ou enfoque específico nesta história? Posso ajustar o tom, adicionar mais detalhes históricos ou aprofundar em alguma das atitudes. A corte de Susã ardia em murmúrios quando Esther entrou no salão do trono sem ser convocada. Os eunucos baixaram os olhos, as concubinas contiveram a respiração entre as colunas de mármore, e os guardas persas, com suas lanças douradas, tensionaram os músculos como se o próprio ar tivesse se tornado uma ameaça. Só o rei Assuero, sentado sob o dossel de púrpura, não a viu de imediato, estava absorto nos mapas de batalha estendidos sobre a mesa de ébano, traçando com os dedos o caminho das legiões que marchavam para esmagar os judeus.
Ela avançou, os pés descalços afundando nas tapeçarias de seda, o vestido de linho branco vestimenta de súplica arrastando-se como uma sombra. Não havia coroa em sua cabeça, nem joias, nem o perfume de nardo que costumava anunciar sua presença. Só o cheiro de cinzas, que impregnara sua pele desde que jejuara por 3 dias, rogando ao Deus que não pronunciava em voz alta. Assuero levantou os olhos. A luz das tochas refletiu no anel de sinete que brilhava em sua mão, a mesma que, em um gesto de embriaguez, assinará o decreto de extermínio. Seu rosto, antes ruborizado pelo vinho, empalideceu. Ninguém, nem mesmo a rainha, ousava aproximar-se sem permissão. A lei era clara, a pena era a morte. Mas Esther não olhou para o trono. Fixou os olhos além dele, como se visse algo que os outros não podiam enxergar. E quando finalmente falou, sua voz não tremia. Meu senhor e meu rei, disse, inclinando-se apenas o suficiente para não quebrar o protocolo, mas sem ajoelhar-se. Se achei graça aos teus olhos, e se ao rei parecer bem, venha hoje o rei e Amã ao banquete que preparei para ti. Um silêncio. Os cortesãos trocaram olhares incrédulos. Amã, o agagita, ergueu a cabeça como um lobo que fareja presas, seus dedos crispados sobre o cetro de prata. Ele conhecia o jogo, um convite real era uma armadilha ou uma honra, e só o tempo revelaria qual. Assuero, porém, sorriu. O capricho o divertia. Com um aceno, dispensou os conselheiros e ordenou que Amã o acompanhasse. Que a rainha seja obedecida, declarou, enquanto os servos corriam para preparar o festim. Mas Esther não sorriu de volta. Enquanto o rei e seu favorito seguiam à sua frente, ela fechou os olhos por um instante e sussurrou palavras que só o vento poderia levar. O banquete foi um espetáculo de opulência, pratos de ouro repletos de romãs e figos, vinho de tiro servido em taças de cristal, dançarinas núbias que se moviam como serpentes ao som das harpas. Amã, ébrio de poder, gabava-se em voz alta das riquezas que acumulara, das terras que o rei lhe doara, da forca de 50 covados que já mandara erguer para enforcar Mardoqueu, o judeu teimoso que se recusava a curvar-se. Esther ouvia, os dedos brincando com a borda da taça sem tocá-la. Esperou até que Assuero, já farto de elogios e vinho, se recostasse no divã de cetim e perguntasse, com a impaciência de um homem acostumado a ter seus desejos atendidos: Qual é o teu pedido, rainha? Até a metade do meu reino te darei. Ela ergueu os olhos. Não havia pressa em sua voz, nem desespero. Apenas uma certeza que parecia vir de muito além dela mesma. Meu pedido é a minha vida, disse. E a vida do meu povo. O riso de Amã congelou no ar. Assuero franziu a testa, confuso. Que povo? Que ameaça? Esther respirou fundo. Era agora. Não havia mais volta. Fui vendida como escrava, meu senhor, mas o rei me escolheu entre muitas. Nunca revelei minha origem, porque não era necessário. Mas sou judia. E o decreto que o rei assinou, por sugestão deste homem aqui, seus olhos se voltaram para Amã, frios como lâminas, condena à morte não só a mim, mas a cada criança, cada ancião, cada mulher do meu povo. Desde os confins da Índia até a Etiópia. O salão pareceu inclinar-se. Amã empalideceu, as mãos sudorentas apertando os braços do trono. Ele conhecia a fúria do rei, sua volatilidade. Uma palavra errada, um gesto desajeitado, e sua cabeça rolaria pelo chão antes que pudesse implorar por misericórdia. Assuero levantou-se tão bruscamente que a mesa tremeu. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Quem se atreve a tocar em minha rainha? Rugiu. Onde está o homem que ousou tramar isto? Amã tentou falar, mas só um som gutural saiu de sua garganta. Ele estendeu a mão, não em súplica, mas para agarrar Esther, como se pudesse silenciá-la. O rei viu. Todos viram. Ele está aqui, disse Esther, sem recuar. O adversário. O inimigo. Os guardas não precisaram de ordem. Em segundos, Amã foi arrastado para fora, seus gritos abafados pelo eco dos passos que o levavam para a forca que ele mesmo preparara. Assuero, porém, não olhava para a porta. Seus olhos estavam fixos em Esther, e pela primeira vez, viu nela não apenas uma mulher bela, mas algo muito mais perigoso, uma rainha. Escreve outro decreto, ordenou, a voz rouca. Que os judeus se defendam.
que tenham o direito de pegar em armas. E que este dia ele apontou para o calendário de marfim na parede seja lembrado não como um massacre, mas como vitória. Esther baixou a cabeça. Não em submissão, mas em gratidão. Porque ela sabia, a verdadeira batalha não fora vencida com espadas, nem com intrigas de palácio. Fora ganha muito antes, em noites de jejum, em lágrimas derramadas sobre as pedras do templo destruído, na escolha diária de confiar quando tudo parecia perdido. E quando o novo decreto foi selado com o anel do rei, e os mensageiros partiram a cavalo para as 127 províncias do império, Esther voltou aos seus aposentos. Lá, diante da janela aberta para a noite, acendeu uma pequena lâmpada de azeite. Não era uma tocha para iluminar um exército. Não era um farol para guiar navios. Era apenas uma chama. Mas às vezes, uma chama é o bastante para mudar a história. A lâmpada tremeluzia, lançando sombras dançantes nas paredes de mármore frio. Do lado de fora, os ventos da primavera sacudiam as palmeiras do Jardim Real, carregando consigo o murmúrio de Suzã, uma cidade que ainda não sabia que havia escapado do próprio fim. Esther observou a chama por um longo momento, como se nela pudesse ver não apenas o presente, mas também o futuro, um futuro que agora se estendia além daqueles muros, além daqueles dias de terror. Ela não ouviu a porta se abrir. Só percebeu a presença de Mardoqueu quando sua sombra, alta e curvada pela idade, projetou-se sobre o chão. O homem que a criará como filha não usava mais o trajo de saco que vestira em luto, mas suas roupas ainda guardavam a sobriedade de quem conhecera o peso da desesperança. Ele se aproximou em silêncio, como sempre fizera nos anos em que Esther era apenas Hadassa, uma órfã judia sob seus cuidados. O rei te deu o cetro de ouro, disse ele, a voz áspera, mas não sem uma nota de algo que poderia ser orgulho. E tu, filha minha, estendeste a mão não para salvar a ti mesma, mas a um povo. Esther não se virou. Seus dedos, finos e pálidos, ajustaram levemente o pavio da lâmpada, como se temesse que o vento a apagasse. Não fui eu, respondeu. Foi ele. Sempre foi. Mardoqueu não discutiu. Ele também conhecia o preço das palavras ousadas e o valor do silêncio. Por um instante, ambos permaneceram assim, unidos não pela sangue, mas por algo mais antigo, a memória de um Deus que não abandonava os seus, mesmo quando eles se esqueciam dele. Lá fora, nas ruas, os primeiros sinais da mudança já começavam a se manifestar. Os servos do palácio, que horas antes tremiam ao passar pelos quartos dos nobres persas, agora sussurravam entre si com um alívio que beirava a incredulidade. Os judeus de Suzã, que haviam se reunido em jejum e choro, emergiam de suas casas com rostos ainda marcados pela tensão, mas os olhos já não estavam vazios. Havia neles uma centelha que não existia na véspera. Esther finalmente se virou para Mardoqueu. Seus olhos, escuros como a noite além da janela, refletiam a chama da lâmpada. E agora? Perguntou, não por dúvida, mas porque sabia que a vitória não era um ponto final, e sim uma porta. Mardoqueu sorriu, um gesto raro que lhe enrugou ainda mais os cantos dos olhos. Agora, disse ele, vivemos. E lembramos. E foi assim que, nos dias que se seguiram, a história começou a ser tecida de outra forma. Os decretos foram lidos nas praças, e onde antes havia medo, agora havia um murmúrio de esperança. Os judeus, que por tanto tempo haviam sido estrangeiros em sua própria terra, ergueram a cabeça. Não por arrogância, mas porque, pela primeira vez em anos, podiam respirar sem o peso da sentença pendendo sobre seus pescoços. Esther, porém, não se contentou em ser apenas a rainha que salvara seu povo. Ela soube, com uma sabedoria que vinha de além de si mesma, que a verdadeira batalha não terminara. Era preciso mais do que um édito real para curar as feridas de uma nação dispersa, mais do que uma festa para apagar a memória do exílio. Assim, nos meses que se seguiram, enquanto o rei Assuero se perdia em seus banquetes e caçadas, ela trabalhou em silêncio. Não com espadas, nem com intrigas, mas com algo muito mais poderoso, a paciência de quem planta uma semente sabendo que não verá árvore, mas confia que um dia ela dará fruto. E a lâmpada continuou a arder. Não mais escondida nos aposentos da rainha, mas multiplicada em cada casa, em cada sinagoga reconstruída, em cada coração que ousava acreditar que, mesmo nas trevas, a luz poderia vencer. Porque uma chama, afinal, não existe para si mesma. Ela existe para ser passada adiante.